muito bom dia, bom sábado. É bom estarmos de volta depois de uma semana, estarmos aqui na casa de Deus para o podermos louvar e também para podermos, juntamente consigo e com os seus, podermos recapitular e podermos conversar um pouco acerca daquilo que pudemos durante esta semana estudar e que vem na sequência então do estudo destas lições, deste quarto trimestre que iniciámos há pouco tempo. Nós já vamos ter a oportunidade de falar então um pouquinho. Tenho aqui comigo o Manuel, que vocês também já conhecem, mas antes de podermos começar este estudo, nós vamos naturalmente invocar a presença de Deus e do seu Espírito para que nos capacite, nos possa instruir e nos possa também fazer lembrar de tudo aquilo que nós aprendemos e, em particular, possamos, e a lição desta semana tinha exatamente também essa perspectiva, essa tónica, de nós podermos pôr em prática aquilo que nós aprendemos. Por isso, se assim o desejar, nós o convidaríamos a orar ao nosso Deus neste momento. Vamos orar. Poderoso e excelso Senhor que estás nos céus, graças nós te damos pelo sábado memorial da criação, este dia especial em que nós podemos vir até Ti para Te rendermos graças, honra, glória e louvores por aquilo que Tu és, Senhor. Amém. É nesta perspectiva e ao reconhecermos a grandeza do Teu nome e da pessoa que Tu és, que nós nos sentimos pequeninos, mas ainda assim gratos, muito gratos, porque através do Teu amor, Senhor, Tu não quiseste estar só e graças a esse amor Tu nos criaste. Criaste-nos, Senhor, para que estivéssemos contigo e, pese embora o pecado que se introduziu neste mundo, Tu, Senhor, nos resgataste, Tu fizeste através do Teu Filho, fizeste presente em nós e dessa forma, Senhor, nos permites e nos habilitas a podermos viver contigo, com os anjos e com todos os santos no céu. Amém. Contudo, nós aprendemos esta semana que Tu não nos queres apenas a nós, mas Tu queres que toda a tribo, toda a nação, toda a língua e todo o povo possam também conhecer-te, a Ti, como Deus de amor e de misericórdia, e por isso nos dás o privilégio, a bênção e a graça de podermos ser Teus mordomos, de ser Teus ajudadores e colaboradores nesta tão grande missão de poder partilhar com os outros o Evangelho eterno. Por isso, Senhor, que Tu nos capacites e nos instruas e nos convenças desta necessidade. Aqueles nossos amigos que estão também a acompanhar-nos neste momento, que Tu também, o Senhor, de alguma forma, os possas fazer sentir desta necessidade, de qualquer que seja a sua circunstância, de poder ser também Teus obreiros nesta causa e nesta seara que é tão grande. E ainda uma bênção, Senhor, para eles, para que se alguém neste momento que nos está a ouvir se sente mais debilitado, seja fisicamente ou espiritualmente, ó Senhor, que Tu possas sentir o Teu braço amigo, que possas sentir que Tu és sempre a nossa rocha, o nosso refúgio, aquele com quem nós podemos sempre contar, independentemente de todo o sofrimento nesta terra. E que a todos, Senhor, nos continues a ajudar e a fazer acreditar na esperança da salvação em Cristo Jesus. Tudo isto nós te pedimos muito humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ora, já se deve ter perguntado porque é que nós estamos assim vestidos, mas hoje é um dia muito especial para a juventude da Igreja aqui em Aveiro, para o nosso Clube de Desbravadores, uma vez que hoje, da parte da tarde, nós teremos uma cerimónia de investiduras, que é um momento sempre muito importante, onde os jovens de qualquer faixa etária, até aos 100 anos se for preciso, pode não apenas ver reconhecido o trabalho e o esforço que teve ao longo do ano, nas várias faixas etárias, mas é sobretudo um momento em que nós podemos confirmar e consagrar a nossa vida a Jesus. Este é o princípio das investiduras. De cada vez que nós recebemos um lenço ou de cada vez que nós recebemos uma insígnia, na verdade o que nós estamos a fazer é
a acreditar e também a juntar-nos a esta missão, que não é a nossa, mas que é de Deus, e estamos publicamente a assumir um compromisso que é também o lema dos embaixadores e dos companheiros, que é levar a mensagem do Advento a todo o mundo nessa geração. E por isso, creio também que não foi de propósito, mas creio que encaixa perfeitamente aqui também na temática da nossa lição, porque efetivamente, depois de nós termos visto nas lições anteriores, conhecido um pouquinho melhor quem é este Deus da missão, termos percebido que Deus se preocupa na sua grande misericórdia em vir ter connosco, em nos procurar, é um Deus cheio de intencionalidade e que nos procura apesar do pecado. Ele não quer ficar só nesta missão. Ele pede que nós o possamos ajudar, que possamos cooperar com Ele, sobretudo porque, enquanto seus ajudadores, nós vamos ser os maiores beneficiários, por assim dizer, das bênçãos que advêm de estarmos empenhados a trabalhar. E o próprio verso áureo da lição de hoje diz-nos que quando nós aceitamos este pedido, quando nós aceitamos esta comissão que nos é pedida da parte de Deus, Ele diz-nos que nós não vamos estar sozinhos. Ele faz-nos uma promessa. Ele diz-nos que nós vamos receber poder, vamos ser investidos do Espírito Santo nesta missão, e é debaixo deste grande poder, é debaixo desta graça, que nós então estamos capacitados e estamos habilitados a ir, a sair, a falar, independentemente do lugar em que nós estejamos, seja, conforme nós vamos ver, seja aqui no nosso lar, em primeiro lugar, não é? Isso, vamos ver isso lá para a lição de quinta-feira, sejamos nós chamados para ir até aos confins da Terra e possamos ir para outro país ou para outro continente. Certo? É esse o desafio esta semana. É verdade. E eu estava-te a ouvir e já desde o início, e voltando um pouquinho atrás, eu fiquei maravilhado com a temática da lição e não podia ser, se calhar, a melhor lição para estar no dia de hoje, no dia das investiduras. E se vocês ficarem com alguma dúvida acerca da lição, esperem até ouvirem o sermão. E vão perceber que, se calhar, vamos continuar a estudar a lição durante o sermão. É qualquer coisa, por isso não saiam daí, mantenham-se atentos, porque é qualquer coisa de extraordinário. Mas aqui, o que eu gostei particularmente nesta informação que Jesus está a dar, mesmo antes de ascender aos céus, para que, tendo ascendido aos céus, o Espírito Santo pudesse vir, este que ele aqui está a prometer, percebemos que até aqui, neste momento, o próprio Jesus ainda está a desmontar o paradigma que grande parte dos judeus tinham do exclusivismo da fé. E ele está a dizer, a partir deste momento, ok, eu quero que vocês sejam minhas testemunhas, mas não quero só aqui. Quero em toda a Judeia, ok, dentro dos nossos. Depois vão a Samaria, e o paradigma dos samaritanos não vou abordar agora aqui, mas no sermão vamos falar um pouquinho acerca disso, porque agora na lição temos bastante onde nos focar. Mas depois de Samaria, que eram aqueles mais ou menos, era para continuar para o outro lado. Nós já vimos na lição da semana passada o chamado que é feito a Pedro, e ele precisa de ser confrontado com uma visão dura para perceber que efetivamente também tinha que dar o testemunho e fazer o ensino aos gentios, plenamente gentios. Não aqueles intermédios, como eram considerados os samaritanos, ou quase traidores, ou outra coisa qualquer, mas sim os gentios, o ir fora. E esta progressão, e que nós vamos ver ao longo da lição, Jesus apresenta-a logo. Começa no círculo pequeno, alarga um pouco, alarga mais, e depois vai alargando até aos confins da terra. É quase como quando aquela imagem de quando atiramos uma pedra para dentro de um lago e começa a fazer ondinhas, mas ela vai chegar ao extremo do lago a que distância for, mas aquela onda, mais ou menos visível, ela vai Na chegar verdade, lá. essa recomendação, esse princípio não é muito diferente daquele que nós
no trimestre passado e também logo no início, nas primeiras lições, nós pudemos aprender de que a Igreja, hoje em dia, é uma Igreja que alcança todos e portanto, importa também nós deixarmos de lado, às vezes, algum preconceito, não é? E algum exclusivismo, como tu estavas a dizer, não, e achando, e nós mais à frente temos alguns versículos que nos dizem exatamente isto, que Deus não faz acepção de pessoas, não é? Mas que Ele ama todos e, portanto, todos têm acesso à salvação. E essa imagem que tu estavas a utilizar e que nos é aqui, então, confirmada no verso áureo, ratifica ou confirma isso mesmo, de que a mensagem é para ser levada a todo o mundo nesta geração. Deixa-me só focar ou destacar aqui um pouquinho mais a questão de Jesus falar ser-me-eis testemunhas. Do ponto de vista judicial, se eu preciso de uma testemunha abonatória, é porque me foi feita alguma tipologia de acusação que não é real. E da mesma forma que nós vimos e vemos nesta lição a comparação da torre de Babel, já começando a tocar um pouquinho na lição de segunda-feira, que havia ali uma resistência em sair. Também aqui em Israel as pessoas estavam em segurança, eram exclusivistas e estavam confortáveis no seu nicho e até nem tinham grande necessidade de que viessem outras pessoas de fora a quem tivessem que explicar as coisas e pudessem desvirtuar a ordem de coisas como estavam a acontecer. Tudo estava a acontecer certinho e direitinho, desde Esdras e de Neemias, supostamente, e então não havia interesse que isto acontecesse. Mas, da mesma forma que houve algo que levou aquela comunidade, pela confusão das línguas, a abandonar e a povoar toda a terra, no tempo apostólico e até ao tempo de hoje, por variadas circunstâncias, quando nós somos resistentes a esta ordem, vai surgir, e surgiu aqui, com a perseguição à Igreja no seio de Jerusalém, o sair e começar a completar estas ondas de círculos, primeiramente, e aqui está o extraordinário que a lição também nos aborda, que primeiramente aqueles que saíram só falavam para judeus, até mais tarde perceberem que não era um testemunho exclusivo para estes judeus. Mas vai havendo um alargamento progressivo e, aparentemente, no meio do caos, à nossa vista, existe uma ordem, existe uma estrutura, existe uma capacitação, até se me permitires fazer esta afirmação, porque Jesus o próprio o disse. Esperem que o Espírito Santo vos dê essa capacidade. E depois vão. Não vão de qualquer maneira. Nós, no final do trimestre passado, conseguimos ver isso com a preocupação que Paulo tinha e que faz o pedido aos Efésios que orem por ele para que ele saiba dar a mensagem certa, no tempo certo, no tom correto, etc, etc. Então, aqui no tempo apostólico tem esta mesma questão. Jesus, antes de ascender aos céus, diz-lhes: esperem, peçam, estudem, mas vão apenas quando o Espírito Santo vos acompanhar, para que o trabalho, ao ser feito, possa ser bem feito e estar abençoado para permitir essa mesma progressão. Olha, isso que tu estás a dizer, então, ele é exemplificado muito bem neste relato que nós temos em Gênesis, no episódio da Torre de Babel, porque da mesma forma que Deus, na sua essência e na sua natureza, é amor, e quis partilhar esse amor ao criar a humanidade, Deus agora está-nos a dizer então que nós não devemos ser exclusivistas, não devemos achar que a mensagem da salvação que veio apenas para nós, mas Deus aqui o que está a dizer é que dá uma instrução clara ao povo, que não foi, instrução essa que não foi acatada, eles não foram obedientes, mas há aqui uma coisa muito interessante, é que a lição nos diz, é que essa ordem de se poderem espalhar, que foi dada a Noé quando a arca assentou, não é? Espalhem-se e povoem toda a terra, era exatamente para que
essa bênção que era suposto o povo usufruir e ser, para que eles não se tornassem egoístas nesta graça, não é? E neste plano da salvação. Se me permitires, não só não se tornassem egoístas, mas pudessem ter a verdadeira experiência da promessa que existia nesse encher a terra. Existia uma promessa incluída. Existiam bênçãos exclusivas para esse facto. E eu agora estou a falar sem fundamento. Mas eu acredito que pela desconfiança e o não confiar e o desejar criar a torre e terem um nome que orgulhosamente tentaram procurar fazer, eles foram espalhados na mesma pela terra, mas pelo facto de não existir essa confiança em Deus, porque foram pela confusão das línguas e não na obediência inicial da promessa, não foi com eles a mesma quantidade de bênçãos que era suposto ter ido inicialmente. Porque não houve uma confiança inteira. E é nesta dimensão, e eu quando estava a ler esta parte eu preocupei-me, que é, muitas vezes nós também só fazemos aquilo que Deus nos pede porque as circunstâncias da nossa vida mudam e nós somos entalados de tal forma que não temos alternativa senão fazer aquilo que Deus, a bem, já nos tinha pedido muito tempo antes. E acabamos por fazer e acabamos por ter sucesso, mas existem mágoas, dificuldades, se calhar bênçãos desperdiçadas que não foram devidamente aproveitadas se nós estivéssemos despertos para executar da primeira vez que Deus nos propôs fazer aquela determinada tarefa. E eu fiquei a refletir um pouco, que é, às vezes nós queixamos de algumas dificuldades e queixamos-nos que não conseguimos desenvolver algumas coisas da forma como gostaríamos de desenvolver, porque se calhar não estamos meio surdos. É aquela sensação que às vezes quando nós descemos no avião ou descemos uma montanha qualquer, chegamos lá abaixo, parece que o ouvido está tapado, não ouvimos nada. E às vezes, relativamente a Deus, acabamos por ter Olha, essa há aqui mesma 2 ou atitude. 3 pormenores que me chamaram a atenção nesta leitura e nesta interpretação aqui deste episódio, que eu acho que podem ser retirados para nós enquanto agentes desta missão e cooperantes de Deus, que tem a ver aqui com a questão da obediência, que tu já falaste, mas também com esta questão da autossuficiência e de independência que eles quiseram ter. E deste movimento, deste querer ascender aos céus e ser como Deus, quando nós sabemos que desde o início que esse foi a grande ambição, e continua a ser, mas foi em particular a grande ambição de Satanás e foi isso que trouxe o pecado, conforme nós sabemos. E a primeira lição que eu retirei daqui é que nós, nesta missão, como cooperantes de Deus, nós não podemos ousar pensar que somos independentes, autossuficientes e que podemos fazer as coisas conforme nós queremos, ainda que seja para Deus e na sua missão. Ou seja, nós temos que perceber que, mesmo nesta missão, existem regras, existem métodos, existem ferramentas que não são oriundas, não têm a sua gênese em nós próprios, mas que a Bíblia e que o Espírito de Profecia nos dá para nós podermos dar a conhecer Jesus ao mundo. Nós não precisamos de inventar nada. Eu às vezes acho que, se calhar, podemos ter às vezes esse pensamento, essa ousadia. Já está tudo inventado, na verdade. Como? É uma ideia. Exato. Na verdade, já está tudo criado e já está tudo pensado e devidamente preparado por Deus e, portanto, é só seguir. E depois outra coisa também muito importante é que tu já tocaste há bocadinho nesse aspecto, é que quando eles criaram esta torre, eles tiveram o desejo de tornar o seu nome célebre mais do que o nome de Deus. E eles desejavam que a torre que tinha sido construída, que todas as pessoas à volta pudessem vir ali como um centro de adoração, por assim dizer, e que pudessem honrar e glorificar os construtores, os homens, os construtores daquela torre. Ora, aquilo que nós precisamos também ter em conta, como mordomos e como agentes
missionários da parte de Deus, é que por muitas coisas que nós façamos de bem e por muitas conquistas que nós venhamos a ter, o mérito, o reconhecimento, a honra, ela não é para nós. Nós somos meros instrumentos, com poder é certo, mas somos meros instrumentos na mão de Deus para levar uma mensagem de salvação. E toda a honra e toda a glória deve ser unicamente para Jesus. E isto porquê? Porque às vezes podemos correr o risco de... e nós temos de facto evangelistas muito bons, nós temos pregadores muito bons, com uma mensagem que está perfeitamente enquadrada, ajustada, mas às vezes também receio que as pessoas possam às vezes olhar mais para a criatura do que para o Criador, que através do seu poder inspirou aquela pessoa para ir, para redimir e para poder resgatar as ovelhas perdidas, exatamente como a parábola nos diz. E importa nós retermos isto, porque se há aqui algum mérito, ele não é nosso, mas ele é todo para Deus, porque só Deus, através do Espírito Santo, é que tem o poder de converter, o poder de perdoar e o poder de salvar. Nós somos meramente ferramentas nesta grande oficina que é o mundo e que é o palco, conforme nós vimos também em lições passadas, creio que na lição 1, penso eu. Enquanto eu te estava a ouvir, estava aqui a pensar numa imagem que é aquilo que retrata quando nós queremos ser autossuficientes de Deus e como os construtores desta comunidade, cidade e torre, porque às vezes nós falamos da Torre de Babel, não era só a torre, era a torre e a cidade, morada, etc. Foram tão autónomos de Deus como, e permitam-me colocar esta imagem, como uma criança de 1 ano e meio, 2 anos a calçar uma meia. Todos nós já vimos imagens destas e as crianças pretendem ser autónomas e não querem o auxílio do pai a calçar uma meia. Já viram o caricato que é ver uma criança que ainda não tem a destreza suficiente para conseguir colocar o pé dentro da meia, ainda que tenha as 2 mãos a ajudar? E às vezes as nossas atitudes de independência são tão adultas e pueris ao mesmo tempo. Porque acabamos por fazer, e eu acredito que na sua infinita misericórdia, Deus do céu acaba por sorrir um pouco como nós sorrimos quando vemos uma criança tentar fazer uma coisa destas e sabemos que ela ainda não tem capacidade de o fazer. E basta-nos sorrir e esperar que ele perca a paciência e então, quando se disponibilizar, nós vamos ajudar. E isto é aquilo que Deus, no fundo, nos veio dizer. Olha, eu dei-te a oportunidade, mas como tu quiseste ser autónomo, tiveste que dar um bocadito a tua cabeçada na parede. Depois eu tomei algumas medidas. Depois de imediatamente a seguir a esta passagem que nós temos da dispersão, a seguir a Bíblia vai-nos precisamente apresentar a escolha de uma personagem para dar continuidade, porque grande parte do povo estava-se a corromper. E aqui é preciso ter a noção. Grande parte. Quando Deus chama Abraão, existiam outros adoradores do Deus verdadeiro pela terra. Mas existe um propósito específico para Abraão e a sua descendência. E este propósito exige uma continuidade. E o fantástico que nós conseguimos aqui perceber é que, apesar de no fim termos o testemunho que é dado acerca da fé de Abraão, percebemos que ao longo do percurso ele deu várias cabeçadas ou vários pontapés nas pedras, se assim podemos também dizer, aleijou-se algumas vezes a ele e aos que com ele estavam, porque a sua fé ainda não tinha crescido o suficiente. Ele foi obediente, ele tinha o desejo ele queria chegar lá, ele queria ser merecedor das bênçãos de Deus, mas também ele, ao longo do percurso, algumas vezes, de forma pueril, apesar de ser um homem idoso, tenta ajudar Deus e quando tenta fazer, por norma, sai disparate. Olha, mas há aqui uma questão muito importante nesta lição, neste caso de Abraão, que é importante para nós também. É que lá, quando nós vamos a Gênesis, e quando nós vemos este chamado de Deus a Abraão, lá é-nos dito 2 coisas. Ele não vai ser, por intermédio dele, não apenas todo o mundo vai ser abençoado,
ele vai ser um instrumento de Deus usado para ser uma bênção aos outros, mas também lá diz que ele vai ser abençoado. Então, ou seja, Deus ele vai ser uma bênção para os outros, mas ele, em primeiro lugar, é abençoado por Deus. E só nessa medida é que ele poderá ser depois uma bênção para os outros. O que é que isto nos quer dizer? Quer dizer que, quando nós nos disponibilizamos a 100% para sermos missionários de Deus, os primeiros a serem abençoados e a ver o retorno desse trabalho, dessa missão, somos nós mesmos. E repara, porque é que o primeiro a ser abençoado foi Abraão e os primeiros a ser abençoados somos nós próprios? Porque a Bíblia diz-nos e o Espírito de Profecia diz-nos que quando Abraão sai da sua terra e da sua parentela, ele havia muito paganismo ali à volta. Tanto assim é que o Espírito de Profecia também nos diz que o irmão dele continuou nesse mundo de pecado e nesse mundo de apóstata, de grande pecado e de grande apostasia. E esta é a razão pela qual nós primeiros somos abençoados. É porque, ao estarmos envolvidos, ao estarmos focados na missão, nós não corremos o risco de nos corromper. Porque nessa missão, para nós estarmos envolvidos, o nosso foco tem que ser os outros e precisamos de ter uma ligação muito íntima com Deus para saber aquilo que Ele pede de nós, lá está, para não sermos autossuficientes, acharmos que conseguimos fazer as coisas sozinhos. E, nesse sentido, nós não vamos ter tempo para pensar noutras coisas e para permitir que Satanás, com os seus esquemas, nos possa iludir, nos possa enganar. Então, eu diria que essa é a primeira grande lição que nós temos a aprender aqui. Mas depois, também nós aprendemos que nem tudo nesta missão são coisas fáceis. Vão haver dificuldades, mas o Senhor também nos promete, também nos faz a promessa, e nós tínhamos aqui uma série de versículos que nós poderíamos ler. Deus também nos promete que nos vai ajudar e que o nosso foco, a nossa esperança é na volta de Jesus. E é por isso que a mensagem que nós devemos levar ao mundo nesta missão tem que ser uma mensagem cristocêntrica. Ou seja, tudo aquilo que nós anunciamos, nós podemos falar de muitas outras coisas. Nós podemos falar acerca da reforma da saúde, nós podemos falar acerca dos princípios da educação, nós podemos falar acerca das finanças, podemos falar de mil e uma coisas, mas a mensagem que nós precisamos no cerne disto tudo, se não tiver lá Cristo no meio e se nós não apontarmos neste trabalho evangelístico daquilo que vem em Apocalipse 1:7, que diz exatamente isto: eis que vem com nuvens e todo o olho verá, até os mesmos que o traspassaram. É este o nosso foco, é isto que nós temos que ter em mente, falar acerca da vinda de Jesus, que Jesus nos ama e que aquelas pessoas têm exatamente a mesma oportunidade de salvação do que nós. Tudo o resto depois virá de forma acessória e virá também. Há só aqui um pormenor que não está mais explorado na lição e se calhar também não tinha que estar, mas eu creio que às vezes é importante nós debatermos acerca disto. Em Gênesis 3,15, quando Deus diz que porém inimizade entre ti, falando a serpente e a mulher, nós muitas das vezes podemos entender que a mulher era exclusivamente Eva e todos os que nasceram dela somos todos nós e nós não somos a descendência da serpente. Mas, como sabemos, Deus estava-se a referir à serpente como sendo Satanás. E Satanás é um anjo e não tem filhos. Não tem uma descendência carnal própria. E é aqui o aspecto que eu queria só destacar, é que se nós não aceitarmos, como estavas a dizer, e a diferença entre Abraão e o seu irmão, do qual Ló era filho e preferiu ir com o tio, aparentemente porque era melhor, mas depois acabou por também ele próprio se desviar e corromper, nós não estamos literalmente a salvos porque somos descendentes da mulher de forma automática. A nossa escolha, porque na lição começámos a falar que Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de livre-arbítrio, para que esse amor possa funcionar. Ele não obriga ninguém. E eu serei descendente da mulher se eu aceitar os méritos da morte de Jesus Cristo por mim. Se eu não o fizer, automaticamente estou
a ser considerado como a descendência da serpente. Não existe uma Suíça aqui, um campo neutro que possa não estar envolvido na batalha. Se eu não for determinante ao aceitar os méritos de Jesus, eu estou automaticamente do lado oposto. E é neste sentido que nós temos que colocar em consideração que a decisão que Abraão, face ao convite, tomou, sim senhor, a pegar nas coisas e sair, o seu irmão podia ter aceito e ter ido com ele. Não só o filho dele, mas o próprio irmão e se calhar mais alguém. Mas Deus não obriga. Essa é uma decisão tua. Esta é uma decisão minha, de cada um dos que está aí desse lado. Mas a promessa está lá. E a promessa foi saltando de geração em geração. Vamos, desde que foi dada a Adão e Eva, foi repetida a Abraão, aparece em Números, em Isaías, em Daniel e em Mateus. Ela vem acompanhando. E é claro que depois, se nós virmos nas cartas e no Apocalipse, nós temos essa promessa englobada também, mas já numa dimensão diferente, porque Jesus já se ofereceu por nós e então adquire aqui uma postura diferente de metade do trabalho já está feito. E, finalmente, fica claro que Deus iria realizar a promessa. À medida que nós vamos progredindo e vemos promessas realizadas, então sabemos, Jesus Cristo, o Messias, devia surgir da linhagem de Abraão, de Isaac, através de Sara. Eles próprios duvidaram que se fosse diretamente através de Sara. Mas, finalmente, com as várias cabeçadas, com os vários testes, a lição de segunda-feira termina com aquele texto brutal que nós conhecemos, que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Às vezes, quando nós temos um chamado para fazer uma qualquer coisa, nós não fazemos a mínima ideia como é que vai terminar. Mas se percebemos que Deus nos pede para fazer, então vamos. Porque quando terminar será sempre mais agradável do que aquilo que nós tínhamos em mente. Será certamente, e será, conforme eu disse, uma forma de nós não nos perdermos e não nos corrompermos, não é? Nós vimos que neste chamado de Abraão, para além, nem tudo foi fácil, os desafios foram imensos e a verdade é que ao longo deste percurso ele fraquejou e nem sempre foi o mais correto, nem sempre tomou as melhores peço desculpa, as melhores decisões. E nós vemos isto num episódio quando ele e Sara têm a necessidade de descer até ao Egito e quando o episódio é conhecido de todos nós, depois no contexto de uma grande fome, eles tiveram a necessidade de ir ao Egito, de recorrer para ali poderem ter mantimentos para se poderem sustentar, e sendo que ocultaram ao faraó o facto de Sara ser sua mulher, e portanto isto mostra da parte deles também aqui alguma falta de confiança nas promessas de Deus e portanto mostraram aqui que não eram completamente dependentes da sabedoria de Deus. E por causa disto, Sara, a sua esposa, a vida dela foi posta em perigo, não é? Mas ainda assim, e apesar de eles não terem agido da melhor forma, não terem tomado as decisões mais ajustadas e adequadas ao contexto, a verdade é que Deus se serve desse pequeno deslize, por assim dizer, para ainda assim os abençoar. E a verdade é que Abraão sai de lá com Sara com bastantes mantimentos e com bastantes bens que fizeram depois toda a diferença toda a diferença mais tarde. Mas agora, se me permitires, um dos bens com que eles saem do Egito é Agar, que de outra forma provavelmente não teria ido com eles, e aquilo que poderia ser uma vantagem, e Agar, pelo que percebemos um pouquinho da história, acaba por ser da linhagem real, não era uma qualquer escrava,
era da linhagem real, e percebemos que, mais uma vez, quando eles voltam a cair, vão fazer a utilização do que é um bem, era uma pessoa, mas era um bem, era da posse deles, que vai conduzir depois a alguma tristeza e a alguma desolação no seio da família. Sim, deixa-me dizer, ainda a propósito deste deslize e desta falta de confiança de Abraão em Deus, mas e o facto de depois da verdade ter vindo ao de cima e de Faraó ter reconhecido a posse, a tomada indevida de Sara, a verdade é que eles foram protegidos, saíram, prosseguiram na sua viagem, mas foram protegidos não apenas por Faraó e depois mais à frente. E há aqui uma questão, um pormenor que eu acho que é muito importante e que está na Bíblia e o Espírito de Profecia também o diz, é que se é verdade que nós, às vezes, nem tudo é fácil na nossa carreira, na nossa vida enquanto missionários, nós não estamos sozinhos e as ameaças, nós somos tão protegidos por Deus que as ameaças externas que porventura possam vir, Deus não vai permitir que elas nos assolem. E há um versículo em Salmos 105 que diz lá que não toqueis o Senhor diz, não toqueis nos meus ungidos. E a Senhora White também diz que coisa perigosa é ocasionar dano a um dos filhos do Rei do Céu. Ou seja, isto para dizer o quê? Que quando nós estamos envolvidos na missão, por muitas dificuldades que tenhamos, e nós vamos tê-las certamente, porque Satanás está atento e, obviamente, se a nossa mensagem é cristocêntrica, Satanás não permite, não está feliz. A verdade é que o Senhor vai desenvolver todos os meios da mesma forma que fez com Abraão e com Sara, não permitindo que Faraó tocasse na sua esposa e nos seus. Deus vai fazer o mesmo connosco, vai nos proteger para que nenhum mal nos impeça de cumprir aquilo que Ele nos pede enquanto missionários. Eu acho que isto também, de alguma forma, nos deve aqui dar alento, não é? E nos dar aqui algum espírito de esperança, porque nós também sabemos aquilo que nos reserva, aquilo que está profetizado para este tempo do fim, no que respeita a esta situação. Eu queria só aqui também ressaltar outro aspecto que é extremamente interessante, que é, apesar de já ter lido isto algumas vezes, só esta semana pude chegar à conclusão que, afinal de contas, não foi no Êxodo a primeira vez que o Egito teve pragas. E isto acaba por ser uma ajuda a nós podermos compreender que a história acaba por ser cíclica. E mesmo relativamente aos governantes, essas pragas podem ser mais duras ou mais suaves, dependendo da sua compreensão. Porque no tempo depois de Moisés, se à primeira praga o faraó tivesse deixado o povo ir, tinha ficado por aí. Porque a primeira dificuldade que aqui este rei do Egito, este faraó, teve no tempo de Abraão, ele percebeu que era uma mensagem de Deus, era superior a ele e ele envia com riquezas. No tempo de Moisés, o sofrimento foi perpetuado no tempo, as dificuldades foram ser agravadas até chegar aos primogénitos, mas o povo de Israel sai nas mesmas condições, com riquezas e com bens que lhes são dados, e a parte desses bens foram utilizados até para construir o tabernáculo no deserto. E era na continuidade daquilo que tu estavas a dizer. Nós poderemos ter mais ou menos dificuldades, mas a saída está garantida. A passagem pela dificuldade e a proteção em meio a isso e o aumento da nossa riqueza pode não ser em bens materiais, mas a nossa fé sairá fortalecida e a nossa segurança em Deus será mais firme. Essas são as lições que nós podemos, porque a lição, fazíamos aqui uma pergunta, que lições é que nós podemos retirar da história sobre Abraão no Egito? E as lições são exatamente estas, são, primeiro, submissão a Deus, inteira dependência dele, reconhecimento
que tudo aquilo que nós temos vem da parte de Deus, fé, e toda esta experiência de queda, de levantar, de acompanhamento da parte de Deus, de saber esperar também, foram essenciais para mais tarde, no episódio que nós temos, quando Abraão é chamado a sacrificar o filho da promessa, Isaac. E nós lemos pelo Espírito de Profecia que aquele percurso que Abraão faz com Isaac até ao Monte Moriá, onde ele seria imolado, foi dos dias maiores da vida que Abraão teve, não é? Por causa daquilo que iria acontecer. Mas tudo aquilo que lhe aconteceu antes foi importante para ele poder resistir naquela prova de fé e para ele não resistir e poder cumprir e ser obediente a esse chamado. Não fora esse tempo de preparação e de aparente... como vou dizer, fracasso. De aparente fracasso, exatamente, se porventura ele não teria conseguido com sucesso cumprir esse desígnio e esse pedido que Deus lhe fez, não é? Portanto, aquilo que nos acontece é importante, tem tudo um propósito. Deus não faz as coisas por acaso, não é? Deus sabe o início, sabe o fim desde o início e sabe porque é que as coisas acontecem. Nós, avançando, nós sabemos que este sair da zona de conforto, este sair do sítio onde nós estamos, este envolvimento que nos é solicitado na missão de Deus, de anunciar o Evangelho, ele aconteceu também no início da Igreja primitiva, não é? E tu há bocadinho, logo no início, falaste da questão de Pedro, não é? Que tinha esta reserva enorme em falar aos gentios, e é-lhe mostrado em sonho, exatamente, de forma evidente, que, afinal de contas, ele não deveria ser um apóstolo apenas ali, mas que a mensagem, os gentios também eram filhos de Deus. Filhos de Deus, e voltamos ao princípio que estávamos a falar um pouquinho mais no início da lição, que é esta onda que vai propagando. Foi importante, muito importante, na fase inicial da Igreja Apostólica, a preparação que existiu antes do Pentecostes e o processo que começa a existir logo após o Pentecostes do crescimento e o fortalecimento da Igreja ainda em Jerusalém. É importante, mas antes que as pessoas da Igreja em Jerusalém se radicassem e se voltassem a fechar ali, como aconteceu com os israelitas no tempo de Esdras e Neemias depois de voltarem da Babilónia, surge a intensidade da perseguição e com receio eles vão sair. E eles saem e vão testemunhando por toda a parte, anunciando a palavra, que é o que diz em Atos 8:4. Mas como nós percebemos da história, e se nós lermos Atos, inicialmente também não vão testemunhar a todas as pessoas, porque têm receio que houvesse alguém que fosse um delator para o exército romano, que ainda dominava sobre todas aquelas paragens, então partilham de judeu em judeu. Vão de casa em casa. E isto ainda demora mais, mas fortalece as estruturas para que, passado mais algum tempo, e aquele que era inicialmente perseguidor passe para o naipe dos perseguidos, porque Saulo, que foi um dos grandes responsáveis pela saída dos crentes de Jerusalém, começa a perseguir ali fora na Judeia. Eles acabam por fugir ainda mais para Samaria, porque sabiam perfeitamente que nenhum fariseu iria andar por Samaria, porque não se satisfazia, nem iria sair muito mais longe no âmbito para andarem nas terras dos ditos gentios de então. E isto vai fortalecendo, porque obviamente era mais fácil para um judeu, percebendo todo o conhecimento que tinha da escrita do então único testamento, mas da lei e dos profetas, perceber que efetivamente existia aquele Messias que era Jesus, que veio e que morreu por eles, do que alguém que nos seus rituais idólatras em nada tinha uma alusão a Jesus, em absolutamente nada. E então é necessário que seja fortalecido desta forma, e a partir deste momento, depois há outras pessoas que começam a perceber a diferença. E é aqui
o aspecto extraordinário. Porque o nome de Jesus foi desvirtuado, o nome de Deus foi desvirtuado à face da terra, então agora são necessárias testemunhas que demonstrem que, efetivamente, pela sua atitude, pelo seu propósito, pela sua vivência, geravam curiosidade. E aqueles que eram de fora aproximavam-se para perceber. Aqueles que eram escravos dentro da casa destas pessoas percebiam que tinham um trato diferente do que os seus irmãos que eram escravos noutras casas ali ao lado. E gera curiosidade, e convertem-se, e entregam-se a este mesmo Jesus. E de escravos passam a irmãos dos seus senhores. E é um processo que eu só de imaginar fico deliciado e fico apaixonado pela forma como estes nossos, para mim, heróis da fé, também trabalharam única e exclusivamente porque estavam dependentes das orientações que o Espírito Santo lhes concedeu no momento. Não porque tivessem nenhum poder extraordinário neles próprios, mas porque ficaram dependentes do desafio que lhes foi colocado e que, em meio às circunstâncias, se inicialmente não estavam muito receptivos, acabaram por ter que o fazer. Olha, mas esse testemunho, praticamente a lição toda hoje foi nesse sentido, de se ir até a Judeia e Samaria, não é? A verdade é que o nosso versório, lá em Atos 1:8, diz-nos que esse poder para poder ir longe é o mesmo poder que deste do Espírito Santo para fazer a transformação perto, aqui, agora onde eu estou. E a lição, no final, adverte-nos exatamente para tal, não é? De que o principal testemunho, ele começa na minha casa, ele começa com a minha família, ele começa com as pessoas com quem eu me relaciono no meu dia-a-dia, com os meus colegas de trabalho, com o meu patrão, porque, na verdade, eu tenho que... é mais fácil quando eu me relaciono e quando eu gero amizade, quando eu crio empatia com as outras pessoas, elas têm uma oportunidade excelente de evangelização e de mostrar que eu sou diferente e sou diferente porque eu amo a Jesus. E esta é uma ideia que já eu partilho há muito tempo e que realmente nos diz, eu gostaria de partilhar convosco uma citação que vem aqui na lição, que diz exatamente o seguinte: nós devemos ser suas testemunhas no lugar onde nós residimos fisicamente, ou seja, no bairro, na rua, no local onde eu exerço a minha atividade profissional. Isto pode incluir o nosso lar, a nossa igreja, o nosso bairro e a nossa comunidade, e isso inclui também o nosso trabalho e as pessoas que são próximas de nós. E por vezes as pessoas estão interessadas apenas em ir para fora, para um país distante, para uma cultura estrangeira, para serem suas testemunhas, mas não testemunham às pessoas que estão ao redor delas agora. Ou seja, é uma contradição, no fundo. Mais do que uma contradição, é nós não sermos honestos connosco próprios e não sermos honestos para com Deus. Nós queremos ir para fora falar de Jesus quando nós aqui temos vergonha, temos receio, temos medo e não o fazemos. Não fazemos de forma espontânea e natural. E quando é isso que nos é pedido. Das barreiras linguísticas e culturais que não favorecem, são barreiras, são limitadores. Exato. E nós aqui temos tudo ao nosso dispor e não é preciso, lá está, fazer grandes coisas, não é? Ter grandes ferramentas, grandes estratégias para podermos fazer, porque basta o nosso falar, coisas tão simples como, eu estou a pensar, por exemplo, quando nós partilhamos a nossa refeição com colegas e não comemos por alguma razão, e não comemos o que eles comem também, e eles, de alguma forma, por alguma razão, olham para nós: olha, porque é que não comes isto, porque é que não comes aquilo, porque é que estás a comer comida vegetariana? Essa é uma oportunidade de testemunho e de falar de Cristo, e nós, se calhar, muitas vezes perdemos essas oportunidades para também evangelizar. E por isso é que a lição também aqui nos adverte desta necessidade e também nesta reflexão que nós precisamos de fazer nesta missão que nos é atribuída. Esse é o aspecto fundamental. O sucesso da Igreja Apostólica era esse precisamente. Era de boca em boca. Mas era no contacto, no círculo próximo das pessoas.
Aqueles que nos conhecem veem a diferença e são muito mais permeáveis a aceitar o desafio. Se eu convidar um estranho a estudar comigo a Bíblia, a resposta mais frequente será não. Se eu convidar alguém que já me conhece e conhece a minha vivência e a minha postura no dia-a-dia, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, etc., etc. A coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. Aí será muito mais fácil. Aqui, por exemplo, essa é uma razão porque a nível mundial, e eu neste momento espero, e estamos quase a terminar, chamo-vos a atenção e espero não ferir nenhuma suscetibilidade, mas é por isso que o poder se relacionar com a comunidade toda que está ali à volta faz com que em muitos países onde existia a igreja da língua portuguesa e da língua romena e da língua inglesa, etc., etc., deixe de começar a existir para que a multiculturalidade possa se relacionar também e permita que haja um enriquecimento e um envolvimento das pessoas que estão ali à volta. Nós muitas das vezes, lá está, por conveniência, é muito mais fácil eu reunir-me com aqueles que falam português, porque eu assim não tenho que fazer um esforço. Está bem, mas eu assim também não me integro totalmente na comunidade, nem tenho um contributo ou um alcance maior. Mas isso é se eu estiver lá. Se eu estiver aqui, eu aqui também tenho comunidades que não dominam tanto o português e quase entrando aqui no desafio que aqui está em baixo, eu partilho convosco algo que me aconteceu quando estive a coordenar o Mês para a Saúde em Sines, que foi extraordinário. Nós tivemos ali uma comunidade senegalesa de trabalhadores naquele local que mal falavam francês, que era a língua mais próxima, mas que vieram à Expo Saúde e que nós tivemos que nos desdobrar como conseguimos para lhes fazer compreender o que era cada teste e o que era cada ganho. E a comunidade de Sines ficou espantada porque nunca tinha visto aqueles profissionais senegaleses a participarem em qualquer atividade que fosse daquele local. Porquê? Porque ninguém os julgou da forma como eles se vestiam, da forma como eles calçavam, da forma como eles participaram, e eles sentiram-se interessados porque alguém se interessou por eles. E isto é aquilo que Jesus nos pede. Demonstra interesse, demonstra amor por aquele que está à tua volta. E vais ver as coisas espetaculares que podem acontecer a seguir. E então eu lanço o desafio, leiam o que está no final de quinta-feira, identifiquem grupos de pessoas com necessidades especiais, necessidades diferentes. Pensem o que é que nós podemos fazer. É o desafio. Agora, todas as quintas-feiras, nós vamos ter um desafio para colocar em andamento. O que é que tu estás disposto a fazer para sair da tua área de conforto e fazeres por alguém? Por alguém, alguma coisa, da mesma forma que Deus fez por nós, já fez por nós, não é? Ou aqueles que não nasceram dentro da igreja, mesmo os que nasceram dentro da igreja, houve alguém através do qual o Espírito Santo tocou o teu coração e pelo qual tu te assumiste e passaste a vir à igreja e se calhar te batizaste porque alguém, com o auxílio do Espírito Santo, chegou até ao teu coração. Não será a vez agora de, através de nós, permitirmos que o Espírito Santo funcione para nós chegarmos ao coração de outras pessoas? Temos que encerrar e eu gostaria de partilhar convosco uma citação que vem na lição de sexta-feira que nos chama aqui a atenção, sobretudo, para que não sejamos nós a juizar ou a colocar na balança quem é que merece e quem é que não merece ser salvo, não é? Essa não é uma obra nossa. E porque diz aqui que no nosso mundo há muitos que estão mais próximos do reino de Deus do que aquilo que nós supomos. E nós, muitas das vezes, debaixo das nossas intuições, dos nossos pensamentos, dos nossos julgamentos, dos nossos preconceitos e estereótipos, nós categorizamos as pessoas, seja pela etnia, seja por outro fator qualquer. Mas aquilo que está aqui a dizer é que neste tenebroso mundo de pecado, o Senhor tem muitas joias preciosas a quem Ele conduzirá as suas mensagens. Portanto, a nós não nos cabe compartimentar ou não nos cabe avaliar e decidir se a pessoa
está apta ou não a receber a mensagem, aquilo que nós temos que fazer é dar a mensagem. E Deus, com o seu poder, em particular com o Espírito Santo, depois tocará o coração de cada uma dessas pessoas para que aquela sementinha possa surtir efeito e a pessoa possa arrepender-se e possa vir para o seu redil também. Por isso, o nosso convite, o nosso apelo também é que possa juntar-se a nós nesta missão. Nós, enquanto desbravadores, temos um cumprimento, normalmente, que é o Maranata, e quando nós utilizamos essa expressão que está em Coríntios, utilizada por Paulo, queremos exatamente dizer isso. Queremos dizer que acreditamos, que esperamos e que nos envolvemos nesta missão de falar acerca de Jesus e de falar aos outros que Jesus um dia vai voltar. E que nós não queremos estar lá sozinhos. Queremos estar aqui, queremos estar com o resto da igreja em Aveiro, mas queremos estar consigo também desse lado. Por isso, junte-se a nós. Se não tem ainda, se não pode vir aqui, mas contacte-nos pelas redes sociais, Facebook, Instagram, mas venha ter connosco e faça parte também desta grande celebração que será aguardar a vinda de Jesus. Bom sábado. Vamos terminar com uma oração. Vamos orar. Ó querido e bondoso Pai que nos altos céus habitas, graças e louvores nós te damos porque tu, Senhor, és bom. Independentemente daquilo que tínhamos feito no passado, independentemente da nossa família física ou espiritual, tu, Senhor, estás disposto a nos receber e depois de nos receber estás disposto a que possamos ser úteis a conseguir, com a ajuda do teu Santo Espírito, a alcançar outras pessoas. Ajuda-nos da mesma forma que tu não fizeste a exceção da minha pessoa. Ajuda-me também da mesma maneira a não fazer a exceção de ninguém, porque eu não tenho a capacidade como o próprio Deus tem de saber o que vai no coração de cada pessoa. Mas fazendo o prometido, que é testemunhar, dar a oportunidade de conhecimento de Deus, já a aceitação será feita por cada um individualmente, mas que todas as pessoas possam ter a opção de escolha. É neste benefício que já colocaste nas nossas vidas que nós terminamos, não porque tenhamos nenhum mérito, mas porque tu, Senhor, ofereceste o teu Filho para morrer por cada um de nós. E assim nos despedimos. Amém.